Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que maravilha é estar na tua presença. Que maravilha é poder sentar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos. Pai, pedimos agora a intervenção do teu Espírito Santo em nosso meio. Aquieta-nos. Faz-nos descansar agora na tua presença. Queremos deixar de lado agora todos os afazeres do dia a dia, todas as preocupações, todos os medos, tudo aquilo que nos espera lá fora, e aproveitar esse momento precioso, esse momento sublime, esse momento sagrado de estar diante de ti, ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração, Deus, prepara a nossa alma, tira de nós tudo que possa atrapalhar, repreenda também toda manifestação do inimigo nesse lugar, seja através de pessoas, seja através de espíritos, que só a tua presença se manifeste nesse lugar. E assim a nossa alma seja alimentada pela tua palavra, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é a verdade. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor ainda não desistiu de nós. Por isso, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos falar mais um pouco. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Como atravessar o vale de lágrimas? Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, baseado no livro de Salmos, especialmente nesse Salmo número 84. A expressão vale árido, que aparece no versículo 6, no original é chamado de vale de Baca. A palavra Baca no hebraico significa choro, significa lágrima. Então atravessar o vale árido significa atravessar um vale de choro, de tristeza. A versão revista e corrigida, que alguns irmãos até devem ter aí, manteve o termo original, vale de Baca. Na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, trouxe a expressão vale das lamentações. Depois a Vulgata latina, que traduziu do grego para o latim, trouxe a expressão vale de lágrimas. E a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, traz o vale das balsameiras. As balsameiras são um tipo de planta que elas destilam, elas choram um tipo de resina, e dali é gerado perfume, que aparece até muitas vezes na Bíblia, o bálsamo. Então por isso é chamado do vale de lágrimas, porque o calor é tão forte ali que essa planta ela chega a chorar, ela destila essa substância usada para produzir perfumes. O pano de fundo aqui desse salmo são as peregrinações que o povo de Israel fazia até Jerusalém, ao templo, para adorar a Deus. E eles tinham que atravessar lugares penosos. E o pior lugar era o vale de Baca, o vale de lágrimas. E o povo ansiava tanto pela presença de Deus, eles gostavam tanto de estar na presença de Deus, que eles enfrentavam qualquer obstáculo para chegar até Sião, que é sinônimo na Bíblia de Jerusalém, o lugar sagrado, o lugar da presença de Deus. Então eles caminhavam pelo deserto, atravessavam esse vale a todo custo,
E cada um deles comparecia diante de Deus em Sião para prestar culto ao Senhor. Então, essas peregrinações do povo de Israel representam a nossa peregrinação neste mundo, para também chegarmos um dia a Sião celestial, a Jerusalém celestial, onde prestaremos louvor e adoração ao Senhor pelos séculos dos séculos. Muitas vezes, para nós comparecermos à presença de Deus, teremos que cruzar todo esse deserto. E nesse deserto há lugares penosos, há lugares de lágrimas. Todos nós, mais dia menos dia, vamos ter que cruzar o vale de Baca, o vale de choro. Seja o vale da enfermidade, seja o vale do desemprego, seja o vale do abandono, seja o vale da decepção, seja o vale da solidão, nós teremos que atravessá-lo, porque esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, a Bíblia diz que é um mundo tenebroso, e não tem outra opção. Para chegarmos até a eternidade ao lado do Senhor, teremos que atravessar e vencer esse vale de lágrimas que nós conhecemos aí todo dia. Os irmãos perfeitamente sabem que muitas vezes nós choramos nessa caminhada. O que nós podemos fazer para atravessar esse vale e finalmente encontrar Deus face a face naquele grande dia? A primeira coisa que é necessário, irmãos, para que nós consigamos cruzar esse vale de lágrimas e chegar na presença de Deus, é amar a presença de Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus. Nesse contexto, os israelitas fariam de tudo para chegar a Sião e contemplar a presença de Deus no santuário. Para eles, a presença de Deus era como se fosse um ninho, onde eles se abrigavam e se sentiam seguros, confortáveis, consolados. Que bom quando a gente tem um ninho. O propósito de Deus para a família, por exemplo, é que a família seja um ninho para nós. Que bom quando a nossa casa é um ninho. Tem dia, irmãos, que eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto 1 hora da manhã, correndo para lá e para cá. Mas quando eu chego em casa, que eu tiro a minha roupa, cheguei no meu ninho, que eu abraço a minha esposa, que eu beijo meus filhos, eu falo, olha, todos os problemas que eu enfrentei, todo o trabalho que eu tive, todo o sapo que eu tive que engolir no trabalho, no trânsito, valeu a pena porque eu cheguei no ninho. O ninho é uma beleza, ali você pode espojar à vontade, você está em casa, você está protegido, você está seguro, você está confortável. E para o povo de Deus, o ninho era a presença de Deus, os tabernáculos de Deus. E o salmista começa exclamando, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A presença do Senhor é como um ninho para mim. Assim como o pardal encontrou o ninho, assim como a andorinha encontrou casa, eu encontrei os teus altares. Assim como o pardal voa o dia inteiro e à noite ele corre para o ninho, né, embora na árvore, para dormir, para se proteger, para estar seguro, o povo de Deus corria para os altares de Deus para estar seguro no altar de Deus. Assim como a andorinha voa para lá e para cá o dia inteiro e foge do gavião, e foge da chuva, e foge de tudo, aí de noite ela se aninha na sua casa para descansar e para estar segura. O nosso ninho é a presença de Deus. Só um amor forte pela presença de Deus é que nos faz enfrentar os obstáculos da peregrinação. O pessoal vinha de longe, atravessava desertos, atravessava os vales, para comparecer na presença de Deus. O salmista diz assim, olha, um dia nos teus átrios vale mais que 1000, no versículo 10. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, queridos, nós precisamos ter um amor profundo pela presença de Deus. Nós temos que amar a presença de Deus intensamente. Nós temos na Bíblia um texto que sempre vale a pena a gente voltar nele e lembrar. Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 16. Ali é uma experiência de Moisés. Moisés está caminhando com o povo pelo deserto. Moisés está liderando uma peregrinação até a terra prometida.
E aquele povo era um povo difícil. Era um povo que murmurava muito. Era um povo que, diante de qualquer problema, eles queriam desistir e voltar para o Egito. Até que um dia o Senhor virou para Moisés e falou assim: Moisés, é o seguinte, eu prometi dar a terra para vocês, e quando eu prometo eu não volto atrás, eu vou dar a terra para vocês. Só que é o seguinte, eu não vou. A minha presença não vai com vocês. Eu vou mandar um anjo adiante de vocês e o anjo vai colocar vocês lá na terra. Eu não vou, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Olha a proposta que Deus faz para Moisés. Trocando em miúdos, Deus fala para Moisés assim: ó, eu vou te dar a bênção, mas eu não vou com vocês. Eu vou dar a bênção que eu prometi, vou dar um milagre, vou dar essa bênção que vocês estão buscando, mas eu não vou com vocês. Irmãos, muitos de nós aceitaríamos essa proposta, porque às vezes a gente não quer a presença de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus. Se Deus falar assim: não, eu vou te dar um carro zero, mas eu nunca vou entrar nesse carro com você. Você vai falar assim: mas o senhor vai me dar o carro? Vou. Então tá bom, vai me dar, né? Beleza, tranquilo. Porque a gente quer a bênção. Porque nós, às vezes, vamos ao altar de Deus, à presença de Deus, não em busca dele, em busca do que ele pode nos dar. E é horrível a gente ouvir o crente dizer assim: ah, pastor, eu vim hoje aqui buscar minha bênção. Isso é horrível ouvir uma coisa dessa. Nós não fazemos a peregrinação da nossa casa até aqui para buscar a nossa bênção, não. Nós viemos para buscar a presença de Deus. As bênçãos seguirão aqueles que creem. Nós não buscamos bênção. Crente não corre atrás de bênção. Crente corre atrás de Deus. Crente busca Deus. Crente quer a presença de Deus. E as bênçãos vêm sobre ele como consequência. Deuteronômio 28 diz que eis que virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O que nós queremos? A presença de Deus ou a bênção de Deus? Aí Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor não vai conosco, então nós também não vamos. Porque não faz o menor sentido a gente entrar na terra de Canaã sem o Senhor. Moisés diz para Deus: nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Se o Senhor não vai, nós não vamos também. Nós não queremos estar em lugar nenhum que o Senhor não esteja. Nós não vamos a lugar nenhum que o Senhor não vá. Nós não vamos andar com pessoa nenhuma que o Senhor não ande. Se o Senhor não vai, nós também não vamos. E Moisés termina dizendo: porque o que nos torna diferente de todos os outros povos da terra? Não é que o Senhor ande conosco? O que torna o crente diferente do não crente? É ele ter carro zero? É ele ter casa? É ele ser rico? É ele ter saúde? Porque essas coisas, muitos ateus as têm. Não significa que Deus não esteja abençoando. Coisas materiais se consegue nessa terra, não só com a ajuda de Deus. A única coisa que diferencia o crente do não crente é que o crente anda na presença de Deus e o não crente está afastado de Deus. Então, se Deus diz: eu não vou com você, mas vou te dar a bênção, Moisés diz: não faz sentido. Se o Senhor não vai, nós também não vamos. Então, queridos, nós temos que amar a presença de Deus. E é um perigo muito grande nós estarmos na igreja fazendo a obra de Deus e não conhecermos a presença de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, tem um texto horripilante. Jesus diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, mas não conhecia o próprio Deus. Porque, irmãos, com todo carinho, com todo respeito, varrer a igreja, você contrata uma firma de ímpios, eles vêm aqui e vai. O fato de eu varrer a igreja todo dia não significa que eu conheço o Deus da igreja. Cantar aqui na frente com o microfone na mão, qualquer pessoa que você chamar lá fora, eles vêm aqui e cantam. Cantar no microfone no altar de Deus não significa que eu conheço Deus. Eu preciso amar a presença de Deus. Quando eu venho ao altar, deve ser para eu buscar a presença de Deus. Eu amar a presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. E isso fará
com que eu faça qualquer coisa, com que eu vença qualquer obstáculo, que eu passe por qualquer vale, que falte água, que falte comida, que as pessoas se levantem contra mim, eu vou em frente porque eu sei que ali está a presença de Deus e eu não vou abrir mão da presença de Deus por nada e por ninguém nesse mundo. Eu não vou trocar a bênção do meu Deus, a bênção da presença do meu Deus, por um prato de lentilha, por um repasto, porque eu amo a presença de Deus. Você quer vencer o vale de lágrimas? Você quer enfrentar essa vida aí que é difícil e conseguir chegar do outro lado vitorioso? Aprenda a amar a presença de Deus. Usufrua da presença de Deus. Jesus conta uma história nos evangelhos. Ele estava em Betânia, na casa dos amigos, Lázaro, Marta e Maria. E de repente, ele estando ali, Maria se quedou aos seus pés e começou a ouvir os seus ensinamentos. E Marta começou a se agitar para todo lado, arrumando a casa. E varre casa, e faz comida, e lava a panela. E Maria sentadinha ali aos pés de Jesus, usufruindo da sua presença, ouvindo seus ensinamentos. Aí de repente Marta vem, ainda dá uma bronca, fala: ô Senhor, você não vai pedir para minha irmã me ajudar não? Eu estou aqui para lá e para cá, fazendo tudo sozinho, minha irmã está aí só lendo Bíblia, só orando. E Jesus fala assim: Marta, Marta, andas agitada e inquieta, te preocupas com tanta coisa, e somente uma coisa te basta. Maria escolheu a boa parte, e isso nunca lhe será tirado. Às vezes nós estamos tão preocupados fazendo as coisas para Jesus, porque a preocupação de Marta era legítima. Ele estava com visita em casa, e eram pelo menos 13 pessoas, né? Jesus e mais os 12. Alguém tinha que cozinhar, alguém tinha que fazer café, alguém tinha que lavar os pratos, alguém tinha que limpar o arroz, cozinhar o arroz. A preocupação dela não era de má fé, não. Ela estava preocupada em fazer coisas para recepcionar Jesus. E as coisas que ela estava fazendo para Jesus, a estava tolhindo da própria presença de Jesus. Às vezes o corre-corre da igreja tira o nosso tempo de orar. O corre-corre dos afazeres eclesiásticos tira o nosso tempo de meditar na palavra. Aí nós começamos a gostar das coisas de Deus, mas não usufruímos mais da presença de Deus. Então nós temos, irmãos, que amar a presença de Deus para que possamos vencer a travessia desse vale de lágrimas onde nós vivemos. A segunda coisa que nós temos que fazer para vencer o vale de lágrimas é buscar força em Deus. Versículo 5 do texto que nós lemos diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Irmãos, por mais que desejemos a presença de Deus, a verdade é que nós não temos força suficiente para vencer a caminhada. Não há força em nós. Se confiarmos em nós mesmos, ficaremos pelo meio do caminho. Lá em Jeremias capítulo 17, nos versículos 5 e 7, diz: maldito o homem que confia no homem. Isso significa maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria capacidade. Mas no versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Ou seja, nós devemos reconhecer que em nós não há força, mas que a nossa força vem de Deus. O texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Inclusive o lema dos jovens congregacionais qual é? O Senhor é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação, baseado em Isaías capítulo 12, versículo 2. O Senhor é a nossa força. Quem é que consegue vencer esse mundo, irmãos, na força de vontade? Na sua própria força, na força da carne, na força do homem. Quem tem força para isso? Quem tem força para parar de fumar? Quem tem força para parar de mentir? Quem tem força para abandonar o sexo ilícito? Quem é que tem força?
para enfrentar uma enfermidade, um leito, um vale da sombra da morte? Nós não temos força para isso. O salmista, em outro momento, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Se eu tentar lutar com a minha força, eu vou perecer no vale de lágrimas. O vale de Baca vai me engolir, vai me destruir, e eu não vou conseguir chegar a Sião, para onde eu estou querendo ir, para buscar a presença do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos: sai fora de autoajuda. Autoajuda não existe. O que é autoajuda? Autoajuda sou eu ajudando eu mesmo. E que ajuda que eu posso me dar? Que tipo de ajuda eu posso dar a mim mesmo? Só tem uma ajuda, irmãos, que eu posso dar a mim mesmo. É dizer para mim mesmo assim: ó, corre para Deus, senão você está lascado. É a única ajuda que eu posso dar a mim mesmo. Sai fora de você e corre para Deus. Porque Jeremias 17, mais para baixo um pouquinho, vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então a nossa força não está em nós mesmos, na força do pensamento, no pensamento positivo, na força de vontade. A nossa força está no Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti. Esses vão indo de força em força. Está no versículo 7. Vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Que força é essa que eles vão indo? Ora, só pode ser a força de Deus. Porque feliz o homem cuja força está em ti. Então o texto quer dizer: vão indo de força de Deus em força de Deus. Conforme está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Lá diz: de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O crente vence a caminhada como? De campanha em campanha? De culto em culto? De profecia em profecia? De evento em evento? De festa em festa? Não. Ele vence a caminhada de fé em fé. De força em força. Mas força de Deus. Então, o segundo passo, a segunda atitude que eu preciso tomar, se eu quiser atravessar esse vale de lágrimas que é o mundo que a gente vive, e comparecer na presença de Deus naquele dia, eu preciso buscar força em Deus. O Senhor está com as mãos estendidas para nos fortalecer, irmãos. Para de lutar com sua própria força. Para de querer resolver as coisas com a sua inteligência apenas. Para de achar que é você que vai resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas da sua casa. Para de querer tomar o lugar de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deixa que Ele tudo fará. Quando a gente quer resolver os problemas, a gente acaba arrumando mais problema. Porque a gente estressa, a gente perde a linha, ou a gente desanima, ou a gente implode, porque a gente somatiza, às vezes, um monte de coisa que a gente está passando. A gente só vai arrumar jeito de ficar doente. O apóstolo Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa Deus resolver o seu problema. Deixa Deus fortalecer você para você enfrentar a caminhada. Nós somos filhos de Deus. Nosso Pai é rico. Nosso Pai é poderoso. Nosso Pai tem força. Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força. Quando nós temos um filho pequenininho que não tem condição de resolver as coisas e ele faz uma besteira, quem é que vai lá resolver? Se o seu filho pequenininho quebrar a vidraça do vizinho, quem é que vai lá resolver? É o filho? Não. É o pai que vai resolver. É o pai que tem o recurso. É o pai que tem condição. Da mesma forma com Deus. Deus olha para nós e vê a gente pequenininho. Ele chama Israel: ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Você é um grãozinho de areia. Deixa que eu resolvo para você. Fortaleça-te em Deus. Pede para Deus encher sua vida. Pede para Deus revestir você do poder dele. Aí você vai conseguir atravessar esse vale de lágrima e um por um, cada um,
vai comparecer diante de Deus em Sião. Terceiro passo que nós precisamos dar para vencer esse vale de lágrimas é ter atitudes de fé nas dificuldades. Olha o que diz o verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O que significa esse texto? O sentido do texto é o seguinte: a pessoa está peregrinando, ela está passando pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas, o vale de choro, o vale árido, o vale da morte, não tem água, até as balsameiras choram ali, tamanho o calor do deserto. Mas o que a pessoa faz? Abre cisternas, constrói mananciais no deserto. O justo, o crente, o servo de Deus, quando ele passa pelo vale de lágrimas, ele começa a construir mananciais, para que, quando Deus abençoa com a chuva, aqueles mananciais se enchem, e ele, na volta, ele tem água ali para beber, para se banhar. Ao invés de ficar chorando, que lugar seco, meu Deus, que lugar horrível, que lugar deserto, que lugar quente, que desgraça. Ele passa por ali, ele para e ele cava buracos. E a primeira chuva que vem vai enchendo aqueles buracos. E ele vai dando condições para que Deus o abençoe. Nós temos que ter atitude de fé. Crer que Deus é que vai derramar chuva sobre o nosso deserto. Eu estou passando pelo vale árido, mas mesmo assim eu vou construir mananciais aqui, porque mais dia menos dia Deus vai fazer chover nesse lugar, e eu terei dado condição para que Deus encha os mananciais que eu construí, e na volta, daqui a pouco, ali na frente, eu estou sendo beneficiado por aquela atitude que eu tomei. Esse é um desafio muito grande para nós. Porque geralmente, quando nós estamos passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, pelo vale de lágrimas, pelo vale da sombra da morte, nós desanimamos, nós nos prostramos. Às vezes ficamos até em depressão. Vamos no psiquiatra para ele receitar um remédio, porque a gente quer se sentir bem. Tomar remédio para se sentir bem, irmãos, é a mesma coisa do cara ir lá e tomar uma cerveja, tomar uma pinga, para esquecer os problemas. Hoje em dia ninguém quer sofrer mais. Qualquer sofrimentozinho que a pessoa tem, ela corre no psiquiatra para ele receitar um sublingual. Aí ela toma um sublingual, ele tomou uma pinga evangélica. Porque aquilo vai fazer um efeito, ele vai acalmar mesmo. Mas o que ele está fazendo? Ele está varrendo o lixo para debaixo do tapete. Só isso. Mais dia, menos dia, alguém vai mexer ali. Porque não vai resolver. Você só vai camuflar os efeitos. Então, quando nós estamos passando por esses momentos de dificuldades, por esse vale de lágrimas, nós temos que ter atitude de fé. Ou seja, realmente está quente. Realmente meu pé está doendo. Realmente está difícil. Eu estou cansado. Estou com sede. Mas eu tenho um alvo. Eu estou buscando a presença de Deus. E Deus está ali em Sião me esperando. Ao invés de ficar reclamando, cair em depressão, reclamar da vida, colocar a culpa nos outros, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no diabo, eu digo, eu vou fazer o que está ao meu alcance fazer. Eu vou começar a construir mananciais. Porque eu entendo, que quando eu dou condições a Deus, Ele age em meu favor. O povo de Israel chegou, saindo do Egito, chegou diante do Mar Vermelho. E o povo chegou diante do Mar Vermelho e agora? Para frente é um mar, para trás veio o exército dos egípcios. Para cá é deserto, para lá é deserto. E agora? O que eles fizeram? Olharam para cima. Mal eles olharam para cima, Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Digas ao povo que marche. Marchar para onde? Lembra quando eu perguntei para você, Moisés, o que você tinha na mão? E você respondeu, tem uma vara? E eu disse, serve. Moisés então vai, toca no mar e o mar se abre. Por que clamas a mim? Marche. No final do deserto, eles se deparam com o rio Jordão, na cheia. E Deus disse, eu vou abrir o rio para vocês passarem. Bota os sacerdotes na frente, carregando a arca da aliança, que eu vou abrir o rio para que eles passem. E os sacerdotes então chegam na beira do rio e Deus diz, manda entrar. Não, mas o senhor não vai abrir primeiro para a gente entrar depois? Não, entra.
E eles começaram a entrar, e a água foi batendo. E a água chegou na canela, chegou no joelho, chegou na cintura, e foi chegando. E eles tiveram já que levantar a arca na pontinha da mão, assim. E quando a água estava no gogó, eles quase respirando de canudinho, no meio do Jordão, Deus então para o rio do lado de cá, no montão. A água passa e o povo atravessa a pé enxuto. Deus muitas vezes vai pedir, você tem que marchar primeiro. Você quer que eu derrame chuva na sua vida? Mas cadê a cisterna que você construiu? Se você não construir a cisterna, vai chover, a água vai embora. Então eu estou no deserto, mas eu tenho que, mesmo no deserto, criar condições para que Deus me abençoe. E ficar chorando pelos cantos não vai resolver nada. Esse salmo nos remete ao Salmo 126. O Salmo 126, no versículos 5 e 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu estou chorando, pastor, eu estou passando pelo vale de Baca. Eu estou passando por um deserto, por um vale da sombra da morte. Estou triste, estou chorando. Aí o que eu faço quando eu estou chorando? Eu me prostro, me tranco no quarto, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, não tenho vontade de ler Bíblia, não tenho vontade de orar. Aí eu fico lá igual um cachorro sarnento lambendo as perebas, né? Prostrado, curtindo a minha depressão, não quero ver ninguém, a barba desse tamanho, o cabelo dessa altura, não quero ver ninguém. Estou triste. Quando a gente está chorando, a gente não anda. E muito menos, a gente não semeia. Ora, se eu não ando e não semeio, o que eu vou colher lá na frente? O Salmo está dizendo o seguinte: meu filho, você está chorando, você está gemendo, você está triste, mesmo assim, sai andando e semeando. Sabe por quê? Isso também vai passar. Daqui a pouquinho vem chuva aí. Se você não fez nada, o que você vai colher? Larguei tudo, larguei o ministério, larguei tudo, porque não, estou com problema em casa, meus filhos estão dando muito problema, muito trabalho. Larguei tudo. Mas você acha que seus filhos vão ficar assim para sempre? Não, daqui a pouco Deus vem, faz a obra, seus filhos têm uma experiência com Deus, volta para a igreja, aí você olha, cadê? Perdi meu ministério, perdi meu emprego, porque fiquei triste, pensei em matar serviço, meu chefe me demitiu. O grande segredo da vitória, irmãos, é ter atitude de fé. Estamos chorando, mas mesmo com lágrimas, nós temos que caminhar. Quantas vezes a gente vai sair de casa chorando, mas vai trabalhar? E vai, Deus me dá força. Ele é o Todo-Poderoso, Deus dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. E você vai bater cartão de manhã chorando. E muitas vezes vai lá para o banheiro chorar, mas no final do dia você dá glória a Deus e volta para casa. E daqui a pouco você vai ver, o problema passou e você está empregado. Você vai poder colher os feixes. Se você se prostrar e não andar, não semear, quando o problema passar, você não tem nada para colher. O que nós estamos fazendo ao cruzar o vale de lágrimas? Será que nós estamos cavando as cisternas Será que nós estamos cavando as cisternas necessárias para que o Senhor as encha de chuva quando Ele resolver abençoar? Ou será que o vale de lágrimas só é motivo para mim de reclamação, de desânimo, de prostração? Primeira coisa, eu tenho que focar o alvo. Eu estou passando esse vale aqui, mas o meu foco é Deus lá, eu estou indo para Sião. Eu estou indo adorar a Deus. Os tabernáculos de Deus são amáveis. Eu amo a presença de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela presença de Deus. Assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, eu anseio pela presença de Deus. Então eu estou no vale aqui, está calor, mas eu não estou olhando em volta, eu estou olhando lá para frente. Eu vou comparecer em Sião, na presença de Deus, e eu vou passar a eternidade com Ele. Então eu vou romper o vale, porque eu estou focando na presença de Deus. E eu sei que se eu fraquejar, o Senhor é quem me fortalece. Então, na força de Deus, olhando para Deus, eu vou então tomar atitudes de fé, ter atitudes de fé, praticar atos de fé no meio do deserto, para que quando Deus abrir a janela do céu, Ele me apanhe preparado, prevenido, pronto para receber a sua bênção. O que podemos fazer para atravessar o vale de lágrimas e chegar do outro lado vitorioso, entrando na presença de Deus?
assim como os israelitas faziam no contexto do Antigo Testamento. Eles saíam, vinham das 12 tribos, e algumas delas moravam longe. Eles faziam todo aquele percurso. E o verso 7 diz: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles amavam tanto a presença de Deus que eles não deixavam que nada e ninguém os parasse pelo caminho. Eles iam de força em força, se arrastando, chorando, gemendo. Mas vou lá, Deus está lá. Eu vou na presença de Deus. Eu vou encontrar com Deus. Às vezes chegou a notícia ruim no caminho, volto para casa. Não, eu vou para a presença de Deus. Começa a doer as pernas. Não, Deus vai me fortalecer. Eu vou na presença de Deus. E cada um deles comparece diante de Deus em Sião. Você acha que Deus não sabe o que você está passando, meu filho? Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que está passando na sua família. Deus sabe o que está passando lá no seu ambiente de trabalho. Deus sabe o que seus filhos estão fazendo com você, que seu marido, sua mulher estão fazendo com você, seu chefe, seu vizinho, seu funcionário. Deus sabe. Deus sabe que a gente está caminhando por esse grande deserto. Deus sabe. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele quer te fortalecer. Não desanime. Olha quem está lá na frente esperando. Busque força em Deus. Tenha atitude de fé. Você vai chegar lá. Todos queremos chegar diante de Deus em Sião, não é verdade? Até porque não pode ser diferente. A Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nosso principal objetivo é comparecer diante de Deus em Sião. Isso aqui é uma peregrinação, irmãos. Vai ficar tudo por aqui. Eu não sei se já te disseram, mas todos nós somos visitantes aqui. Essa não é a nossa moradia permanente. Está escrito em Hebreus. Quando nós vamos visitar um parente, quanto de roupa nós levamos? Quanto de bagagem nós levamos? Quando nós vamos visitar alguém? Quando você vai visitar alguém, você leva um caminhão de mudança? Você leva cama, geladeira? Não, visita, você sabe que você vai ficar um pouquinho. A Bíblia diz que nós somos visitantes aqui. Eu não sei por que a gente precisa de tanta coisa. Para que a gente precisa de tanta coisa? Se a gente é visitante aqui, a gente sofre. Nós mesmos fazemos da nossa peregrinação algo pesado, porque a gente carrega muita coisa. Paulo disse: se você tiver comida no estômago e uma roupa no corpo, fique contente. Somos visitantes aqui. E essa peregrinação, ela tem como alvo chegar na presença de Deus. Lembra do exemplo das balsameiras que eu usei no princípio? A Bíblia de Jerusalém diz que o vale de Baca, o vale árido, é o vale das balsameiras. Balsameiras é a planta que produz o bálsamo. E essa expressão vale do choro é por conta das balsameiras. Como o calor faz ela destilar aquela resina, eles dizem que essa planta chora ali naquele vale. E aquela resina, por sua vez, é usada para produzir o perfume. E olha o efeito que o perfume tem ao redor e para as pessoas. Então, que tal a gente fazer como as balsameiras? Quando o calor do deserto nos queimar, ao invés de nos destruir, vamos deixar que, através de nós, chore, exale, destile o perfume de Cristo. Paulo diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E é no meio desse calor, desse deserto, desse vale, que nós temos oportunidade de expressar o aroma de Cristo. Porque é na hora do problema que a gente vê quem é crente e quem não é crente. É na hora da luta, do choro, que nós percebemos aqueles que exalam o perfume de Cristo e aquele que exala o cheiro da morte para a morte. Vamos aproveitar o deserto e deixar que ele extraia o melhor de nós. Se você focar em Deus, se você se fortalecer no seu poder e se você tiver atitude de fé, ao invés do vale de Baca te destruir, ele vai extrair de você o melhor perfume e você ainda vai poder testemunhar e abençoar muita gente. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.